Olá, pessoal! Hoje, mais uma vez, estamos aqui com 4 celebridades, com um dos maiores juristas do estado de Goiás. Qual que é o tema hoje? É o falar sobre algo que está em voga. O interrogatório seletivo, ou direito ao silêncio seletivo. O juiz pode impedir a estratégia da defesa de instruir o acusado de responder só as perguntas do advogado? Tem muito juiz fazendo isso, impedindo essa questão, esse direito. Mas é direito do acusado ou é direito do juiz fazer isso? É isso que esses grandes juristas irão debater hoje. Estarei aqui apenas para aprender e já começo apresentando o advogado criminalista, aliás, todos aqui o são, doutor Kelvin Wallace. Grande abraço e seja bem-vindo. Obrigado. Apresentar também um dos maiores tribunos que eu já vi atuar, doutor Ricardo Naves. É até uma vergonha estarmos aqui do lado de uma pessoa que tem um conhecimento tão elevado. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Apresentar aqui a grandiosa e nossa protagonista da noite, que está engrandecendo e embelezando aqui esse estúdio, a professora Natália Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Boa noite, pessoal. Boa noite. E apresentar agora, por último e não menos importante, o maior advogado de Rio Verde, nossa cidade aqui do agronegócio, doutor Alessandro Gil, domina toda aquela região e sempre nos ensina. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor Danilo Vasconcelos. É uma satisfação estar aqui, agradecer à Rede Júris pela oportunidade e parabenizar por esse grande evento, né, a nível nacional aí. Então, parabéns à Rede Júris e o grande professor Jepson. Então vamos lá, sem delongas. Professora Natália, doutora advogada Natália, quais as considerações iniciais sobre esse tema tão importante? Fale para nós aí uma forma introdutória sobre o interrogatório e tudo que iremos falar aqui hoje. Pois é, Danilo, esse tema, né, a todos nós, advogados militantes na esfera criminal, é um tema muito caro, um tema muito importante, haja vista a importância do interrogatório devendo ser entendido hoje como um meio de defesa por excelência, né? O momento que a defesa se manifesta através daquela sua vertente da autodefesa, e que, portanto, vem sendo, recentemente, isso em razão de um vídeo que correu pelas redes sociais, né, no qual uma juíza impediu realmente que o acusado, através do seu defensor, respondesse tão somente às perguntas por ele indagadas. E esse fato acabou ganhando uma repercussão midiática bastante significativa e reacendeu essa discussão que, sem dúvida, é algo que, muitas vezes, acaba sendo um tormento pelo qual nós, atuantes na esfera penal, muitas vezes enfrentamos. Então, sim, o interrogatório há de ser visto, há de ser entendido como preponderantemente um meio de defesa, embora não podemos negar o seu caráter eventual de meio de prova, porque a partir do momento em que o sujeito resolve falar no interrogatório, aquela sua fala poderá ser utilizada dentro do contexto probatório a formar o convencimento do julgador. Agora, o que é muito importante para que a gente possa começar a tratar realmente do tema, inclusive enfocando os aspectos práticos que muitas vezes nos assolam, né, nessa nossa atividade, é que eu acho sempre bom nós lembrarmos a atualidade da obra do Carnelucci, As Misérias do Processo Penal, que todos nós conhecemos, na qual ele faz uma referência à atuação do advogado criminalista como, muitas vezes, uma autêntica atividade de súplica. Porque, às vezes, é exatamente isso, né? A gente está numa posição, a gente fica numa posição, sim, de fragilidade. Exatamente, né? Se humilhando junto com o réu. Não é à toa que, no júri, isso, inclusive, é muito evidente quando você já tem aqueles lugares todos delimitados. Mas, enfim, obrigada, professor. Fiz questão de fazer essa observação exatamente para que fique claro que, nesse momento, dada a importância, sim, do interrogatório, dada a importância da sua manifestação da autodefesa, ele
com base, e aí depois a gente tem até outros subsídios para poder tentar fundamentar um raciocínio jurídico que realmente nos conduza de uma maneira bastante legítima e segura a falar que sim, o réu pode silenciar-se durante o interrogatório, seja de maneira total, seja de maneira parcial, porque como uma decorrência daquela garantia genérica do artigo 5º, do conhecido direito à não autoincriminação, né, o nemo tenetur si detegere, o sujeito, a partir do momento em que ele tem o direito de silenciar-se, de não produzir prova contra si mesmo, ele tem o direito de falar aquilo que a defesa estrategicamente entender que deve ser falado. Não há como, e aí, colegas, acho importante também que vocês que têm uma atividade, né, advocatícia mais intensa e por maior tempo, naturalmente, que a minha, vocês certamente vão ter aí casos interessantes, casos curiosos, que demonstram essa dificuldade do ponto de vista prático, no sentido de, muitas vezes, quando você simplesmente submete o sujeito a responder às perguntas do Ministério Público e do juiz, o sujeito se enrolar. Né? E isso não significa que ele é culpado. Muitas vezes, sim, e isso é legítimo, a estratégia defensiva é fazer com que o sujeito se silencie em absoluto ou que responda tão somente aos questionamentos, às indagações do seu defensor. Então, passo a bola aí para vocês, para que nós possamos dar continuidade a essas ponderações em relação ao silêncio do réu no interrogatório. Pegando o gancho da doutora Natália, quando ela fala que o meio de defesa é um meio de defesa por excelência, né, doutora? É tão interessante que, se o réu optar por falar, Alessandro Gil, ele realmente começa a ter aquele resquício de meio de prova, porque tudo que ele falar pode ser usado tanto para condenar ou para absolver. Mas, se ele optar por não falar, aí que vem a garantia constitucional, que é o direito ao silêncio. Só que a legislação, doutor Ricardo, você vê que quando você chega na audiência, Danilo, você percebe que na produção da prova oral, na produção da prova ali na audiência de instrução, em 99% é lidada pelo cross-examination, ou seja, é dado a cargo às partes realizar as perguntas para as testemunhas e tudo mais. Porém, no que diz respeito ao interrogatório do réu, não temos isso. Porque quem começa a fazer as perguntas é quem? É o juiz. Então, a sistemática do cross-examination, que é dada na produção da prova oral, ali na audiência de instrução, ela é garantida para todas as pessoas ali da audiência de instrução, debate e julgamento. Menos no interrogatório do réu, que já começa a produção a cargo das perguntas, doutor Ricardo, pelo próprio juiz. E esse juiz pode fazer uma pergunta no contrapé ali do réu, né, em busca dele atropelar o seu próprio depoimento extrajudicial que ele deu lá em fase policial, agora confirmando em juízo, talvez ele possa se contradizer ou até mesmo não dar a versão conforme ele já tinha dado anteriormente, que isso não é verdade de forma alguma, mas a gente já percebe que o juiz, nesta condição, já se inclina aí uma sistemática nesta audiência, não sei se você concorda, Sangil, de uma sistemática inquisitorial. Porque se o juiz ali está investindo, né, e é até uma incongruência legislativa, no interrogatório do réu, em iniciar a fazer as perguntas acerca do fato, eu já entendo que aqui eu já tenho um resquício de sistema inquisitorial. Porque se é dado agora com o sistema acusatório dado pelo pacote anticrime, revelado aí, claro, admitido sempre pela a doutrina majoritária, o juiz agindo nesta produção, fazendo perguntas, é claro que ele está estabelecendo elementos que vai levar a uma convicção condenando ou absolvendo. Então, para encerrar minha fala, eu deixo registrado que o cross-examination na produção oral em todos aqueles entes da audiência de instrução não é também garantido no caso do interrogatório do réu.
na qual quem começa a ser interrogado, a figura de quem começa a perguntar sempre será do juiz e, por fim, das partes, o que dá um prejuízo imenso para a defesa, porque, a depender do julgador, ele já começa com as perguntas intuitivas para querer condenar. Falando-se em cross-examination, né? Falando também nessa formação da convicção do juiz, é o que nós, né, advogados criminalistas, o que a gente tem sempre, o que a gente repassa para os clientes, para quem nos contrata, para as famílias, é isso, né? Para a gente ter uma expectativa de solução do processo, a gente precisa de realizar a audiência, de ouvir as testemunhas ali perante o contraditório e a ampla defesa, perante os sujeitos processuais, para que a gente possa formar essa opinião. A gente sai daí com uma opinião formada já, né? Normalmente o Ricardo, mais experiente aqui, pode falar a respeito disso. E o Kelvin fala bem dessa questão do sistema inquisitório, mas também a gente já entra no que está em voga também, que é a adoção do sistema acusatório, que sempre foi discutido e por maioria doutrinária, aí se entendeu que é o que a gente utiliza, né? Mas, enfim, como a Natália mencionou, o direito da autodefesa, né? Para vocês terem uma ideia da importância que tem o interrogatório em juízo, ele é o único meio de autodefesa dentro do processo, né? Dentro da ação penal, dentro do processo penal, da ação criminal. Então, o interrogatório do réu, muitas das vezes, ele é esclarecedor, como o Kelvin disse, para condenar, mas também para absolver. Né? É ali que, diante das provas dos autos, o réu pode levar o juiz a criar ali uma conexão com aquela prova, ou com aquele depoimento, ou com aquele fato que possa levar a uma absolvição. Então é muito importante, hoje a gente conversando mais cedo, o doutor Ricardo inclusive mencionou, e espero que ele fale um pouquinho sobre isso, porque é uma pessoa com bastante extrema experiência no Tribunal do Júri, já frequentamos o plenário aí juntos, eu conheço a competência dele. É a questão do interrogatório e do direito de silêncio. Né? Nós, advogados criminalistas, pelo menos eu, 90% das vezes, perante a autoridade policial, meus clientes utilizam o direito do silêncio. Né? Mas em juízo já não utilizam o direito do silêncio. E agora, por fim, como o Kelvin mencionou, né, como a Natália disse aí, que vem de um vídeo, que agora já veio um de Minas Gerais, já veio um do Sul, e recentemente acho que teve na região Nordeste também, essa questão do juiz falar, ou eu vou interrogar, ou você não vai fazer as perguntas, porque não existe um meio interrogatório, nós precisamos de um interrogatório como um todo. Né? E é um assunto tão em voga, né? Sempre existiu, né? O direito constitucional ao silêncio já vem aí de tantos e tantos anos, mas as partes normalmente, os sujeitos processuais, a defesa não invocavam, né? Não era comum, não é, Ricardo? Sim. Não era comum acontecer do advogado chegar lá e o juiz começa a interrogar o réu e fala, vou responder somente as perguntas do meu advogado. Né? Então, a partir daquela situação, se não me engano, do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais, criou-se então, o advogado, quando vai fazer uma audiência, ele já pensa, será se eu vou falar para ele responder ou não responder? Porque até já aconteceu comigo também. Isso aí. Mas é um assunto que ainda vai levar tempo aí para entendimentos dos tribunais, para pacificar isso aí. O STJ já tem caminhado no sentido de anular, né, instruções criminais realizadas onde o juiz impede o réu de exercer esse direito parcial de interrogatório, de ser interrogado. Mas, com certeza, são temas que são muito bem-vindos ao processo penal e à ampla defesa ao contraditório, porque são direitos buscados pelo sujeito processual de defesa em um mundo já, em um sistema penal acusatório que nós estamos vivendo aí, de muito punitivismo, né, que busca muito punitivismo. Então, nós precisamos abrir um pouco esse leque e é muito importante o tema, né, doutor Danilo, Kelvin. Verdade, doutor Ricardo Naves, o senhor disse aqui para nós, antes de iniciarmos a gravação, que o cliente ficar calado é dar um tiro no pé. Então, o senhor, com a sua vasta experiência, entende que é melhor sempre ele falar? Nos dois pés, né? Eu gostaria de fazer só algumas considerações, antes de tudo,
parabenizar aos três pela abordagem. É um tema, por isso mesmo, né, de se dar um tiro no pé, muitas vezes, que é um tema assim tão amplo, tão discutido, tão substanciosamente discutido, mas que muito raramente é viável o réu ficar em silêncio. A situação, pelo menos em juízo, e eu acho que a predominância do que nós estamos tratando aqui é daquele momento do interrogatório judicial. Exato. Eu gostei muito dessa sua abordagem, doutora Natália. Com relação a... Eu sempre pensei muito nisso. Olha, enquanto o réu permanecer em silêncio, ele não é meio de prova, porque não pode nem ser interpretado em seu desfavor. Enquanto o réu, e aí o Dr. Kelvin fez essa abordagem também, enquanto, na medida em que ele se posiciona e diz, olha, eu vou prestar depoimento, passa a ser meio de defesa. O ato do juiz, ele é obrigatório, aí vem a questão do sistema inquisitivo, né, de que estaria revestido isso, mas é obrigatório, sob pena de nulidade, a primeira parte do interrogatório, qualificação e tudo mais. Na segunda parte, eu digo, se o réu, efetivamente, ele tem direito de ficar em silêncio total, por que não parcial? Né? A relativização disso me parece que é muito natural. Agora, principalmente, em juízo, o juiz, aí vem o princípio da identidade física do juiz, o juiz, ele, diante de um réu que se cala, eu comentei muito sobre isso, o réu se cala por completo, por absoluto. Aquele juiz é o mesmo juiz que vai interpretar o silêncio dele. Ele não pode interpretar diferenciadamente, discriminadamente, mas ele interpreta. Ele é um ser humano que vai apreciar livremente a prova. Se essa prova ela estiver no equilíbrio entre sim e o não, naturalmente o psicológico dele vai pender por interpretar desfavoravelmente aquele silêncio. Aí vem na livre apreciação da prova. No júri, no tribunal do júri, eu não conheço nada pior, nada mais sugestivo de culpabilidade do que o silêncio do réu. O conselho de sentença é leigo. E o conselho de sentença faz perguntas também. Na medida em que o réu opta por ficar em silêncio, ele está também suprimindo do júri o direito até de apreciar a inocência dele. Silêncio para quem, sobretudo, vai julgar o fato sem fundamentar, uma decisão que não é fundamentada, sabe-se lá qual é a interpretação que esse silêncio provocou no conselho de sentença. Por isso eu acho, tiro no pé, de canhão. Inclusive, eu até teve um advogado em Goiás, que lá na comarca de Caldas Novas, fez uma intervenção, o cliente dele começou a se comprometer no interrogatório, e ele interveio, mandando ele ficar em silêncio dali por diante. Quer dizer, Foi um tiro no coração. A condenação foi só veio para coroar aquela atitude. Aprendemos muito aqui com o senhor e eu te pergunto. Muitos advogados orientam os clientes a ficar calado em delegacia. Só que eu percebo que o promotor, na hora da audiência de instrução, ele vai e fala, por que você não deu essa versão perante o delegado? Dando a entender que essa versão só foi dada após nós o instruirmos. Então, parece também que numa avaliação
dos julgadores e do Ministério Público, ficar calado na delegacia também quase que é um motivo de atribuir a responsabilidade a ele. O que vocês têm a falar sobre isso? Vamos falar aqui do interrogatório Aí, perante o delegado, perante o juiz, perante o júri. Muitas posso fica à vontade. É só uma questão muito breve. Muitas e muitas vezes você, por exemplo, ele tem que distinguir entre réu, entre indiciado preso e indiciado solto. Tá? Muitas e muitas vezes você chega, o réu, o indiciado está preso e você não tem tempo, talvez não tem nem ambiente para poder fazer os levantamentos preliminares aí. Aí a estratégia é naturalmente, porque na verdade o réu no inquérito ele diz, olha, eu vou me reservar no direito de somente prestar depoimento em juízo. Né? Não é bem o silêncio, quando eu estiver em condições. Então, e quando o réu está preso, depende, né? Ninguém sabe o que acontece nos porões, saber qual é a predisposição que ele tem para poder nos contar, para poder efetivamente conduzir um interrogatório de maneira fidedigna, né? De maneira que não o prejudique. Danilo, você mencionou uma situação onde o promotor pergunta para o réu, né? Ah, mas na delegacia você ficou em silêncio, acontece muito no júri. Tribunal do júri acontece muito isso. Ah, lá na delegacia ele ficou em silêncio, lá em juízo ele contou uma coisa, aqui já está contando alguma coisa diferente. Promotor, Ministério Público sempre utiliza. Aí cabe a intervenção do advogado, a gente sempre intervém no juízo singular, o tribunal do júri, nesse sentido de tentar mostrar ao jurado, ao juiz, porque ele ficou em silêncio, porque ele não conhecia a prova que está sendo produzida contra ele. Não é? A pessoa, para ser interrogada perante a autoridade policial, o delegado falou, aqui você está sendo autuado em flagrante por isso, não tem fiança, então aqui você vai ser ouvido agora. Você tem direito de permanecer em silêncio, e assim vai. Normalmente, muitas das vezes, inclusive o escrivão. Desculpa interferir. Né? Fica à vontade. Eu concordo plenamente, eu sou defensor aqui, algo assim que está no meu sangue, concordo plenamente. Só que parece, a impressão que me dá, que o promotor e o juiz, eles pensam assim, e a sociedade em geral, uai, se ele era inocente, se você era inocente, por que você não falou isso perante o delegado? É assim, eu quero aprender com vocês e o pessoal que está em casa nos assistindo, qual a melhor estratégia diante dessa possibilidade. Tá, eu só vou finalizar então. O Ministério Público oferecer denúncia, ele não recebe o inquérito concluído, relatado, com todas as perícias, RAI, todos os depoimentos ali, para informar a opinião de elite? Né? Nos casos em que dispensa o inquérito. Isso. Mas assim, né? Para informar a opinião de elite dele, com tudo concluído. Inclusive, às vezes, devolve para a delegacia para a realização de novas diligências para formar a opinião de elite. O que isso quer dizer? Por que não o réu ser interrogado, conhecendo todas as provas do processo também? Né? Entendi o ponto de vista, mas esse ponto de vista, Danilo, de algumas pessoas, no sentido de sempre criminalizar, de sempre, de alguma forma, buscar ali já colocar naquela pessoa a pecha de culpado, né? Sem se discutir, sem utilizar o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório, a meu ver. Tá? O que eu acho que merece ser destacado é que é o seguinte, independente assim, da nossa posição, porque muitas vezes, né, o delegado de polícia, o promotor, o juiz, o advogado é tendencioso porque o advogado está ali para defender o cliente dele a qualquer custo. Eu acho que independente da nossa posição, o que acontece é o seguinte, a gente verifica de uma maneira muito nítida, ainda sim, no nosso processo penal, uma cultura inquisitorial. E nessa cultura inquisitorial, o acusado, se a gente já tem processo, ou eventualmente indiciado, investigado, dependendo do momento da persecução, ele é tratado como ele não é tratado como um sujeito de direitos, né? Não adianta. O sujeito ainda é encarado, muitas vezes, como um objeto de prova, e quando a gente fala do interrogatório, o interrogatório remonta até historicamente àquele momento da extração da prova, da confissão, tida como a rainha das provas, por excelência, né? Agora, alguns pontos que estão sendo abordados aqui por todos vocês,
e que eu acho que nos leva, inevitavelmente, a voltar naquela máxima, né, naquele jargão popular do quem cala consente. Porque não é muito isso? Não é? Quem cala consente. Nós ignoramos que, e aí não estou falando como advogada, não estou falando como estratégia defensiva, é uma garantia constitucional. Se é uma garantia constitucional, tem que ser respeitada pelo juiz, tem que ser respeitada pelo delegado, tem que ser respeitada pelo Ministério Público. Eu acho que o nosso modelo, pelo menos numa perspectiva ideal, na perspectiva constitucional, e isso, né, vem sendo reforçado cada vez mais, o pacote anticrime veio aí, pelo menos em tese, para deixar ainda mais claro que o nosso modelo é um modelo acusatório que preza pela imparcialidade. Mais uma vez, é uma distorção das tantas outras graves que nós encontramos no processo penal. Porque, teoricamente, é isso, mas nós sabemos que, na prática, não é o que acontece. Né? A própria ideia de imparcialidade, a própria ideia de buscar verdade dentro do processo é uma coisa assim, sempre muito polêmica, sempre muito difícil se falar em verdade, verdade absoluta. Mas o que eu acho muito importante que seja frisado é exatamente isso. Olha, nós não estamos aqui trabalhando em cima de algo que nos favorece, que é uma estratégia. Não, é um direito. Agora, naturalmente, esse direito ao silêncio existe, ele está constitucionalmente assegurado, ele é uma faceta importantíssima do direito da autodefesa e do direito de defesa como um todo. E daí... Quer dizer, com base nisso, nós vamos, no caso concreto, avaliar, como o professor Ricardo falou, que, olha, qual é a melhor estratégia. De repente, no júri, a melhor estratégia, de fato, não vai ser manter o sujeito calado. O júri, naturalmente, se reveste de inúmeras peculiaridades, porque o júri tem essa coisa da teatralização que é muito importante. Né? Nós estamos ali diante dos juízes leigos. Né? Sim, sim. Né? Agora, em outros momentos da atividade persecutória, pode ser que a estratégia seja que você coloque seu cliente para responder tão somente às suas indagações. Pode ser. Né? Então, às vezes, assim, não necessariamente sempre vai ser um tiro de canhão nos dois pés, mas pode sim ser uma estratégia válida a ser utilizada de maneira legítima, não é nenhum privilégio do advogado, não é porque advogado chega e vai defender visão garantista, não é simplesmente porque é uma garantia constitucional, isso está assegurado. Acho que isso é importante. Nós não estamos chegando ali, seja em juízo, seja na esfera policial, para querer dar algum jeito para beneficiar. Não, é simplesmente o exercício de uma garantia constitucional. E eu acho que isso não é devidamente entendido. Na esfera policial, isso é ainda mais complicado. Né? E aí passo a bola para o professor Alessandro. O que o senhor acha sobre isso? Na esfera policial, o negócio é complicado. Não, na esfera policial, na realidade, o Kelvin acompanha muito, ele pode falar, e o Danilo. Policial, o escrivão fica aliviado, o povo está tudo com pressa, tem mais 5, 6 flagrantes na fila, é tudo feito nas coxas. Não é? Então, por isso, muitas das vezes, e a gente, o próprio advogado chega ali, até para os empecilhos que tem, por questão de direito, de violação de prerrogativa, você não tem acesso ao preso na hora que você quer, você não conversa com ele o tempo que você quer, você não tem acesso aos depoimentos. Então, o advogado ali, até tinha muito aquele jargão, né, que o advogado entra mudo e sai calado, né, na delegacia de polícia, né. Hoje em dia a gente já conseguiu aí, depois de muita insistência, superar alguma coisa. Mas eu acho muito mais tranquilo na delegacia do que em fase judicial. Eu concordo em número, gênero e grau com tudo que vocês estão falando na estratégia em sede policial, até porque é a que eu adoto, se não é a melhor, para mim é a única específica naquele momento, até porque, como o doutor Alessandro disse, não temos sequer o acesso, na prática, sequer temos acesso a tudo que foi produzido. Talvez aquele tudo, né, que está ali escrito não seja o todo que aconteceu no fato criminoso, e não dá em poucos minutos
né, para ser bem sincero, talvez minutos, de formular uma estratégia. Né? Então, o advogado que realmente zela pela sua profissão e até mesmo pela condição do indiciado, nesse momento, como bem formulou o doutor Ricardo, o melhor a fazer é garantir, né, o direito de falar em juízo. Doutor Kelvin, vou te fazer uma pergunta e uma colocação. Concordo também plenamente, só que o que o mundo lá fora pensa disso é que se o cara não quis falar ali, se o advogado precisa de estratégia, é porque ele é culpado. Eu faço essa pergunta. Você tem essa impressão que o mundo exterior, fora nós que pensamos diferente de todo mundo, do mundo, até do mundo jurídico, nós criminalistas, pensamos de forma distinta. Mas a impressão que eu vejo é essa. Eu fiz uma audiência lá em Rio Verde esses dias para trás. Quinta-feira. E o meu cliente, eu não tive tempo de acompanhá-lo perante o flagrante, perante a autoridade policial, e ele ficou calado. Aí a promotora perguntou, uai, por que você ficou calado? Ele falou, uai, porque eu estava sem advogado. Aí a promotora, uai, mas se era essa a sua versão, por que você não falou para o delegado? Você percebe isso, professor Kelvin? Claro, e não só eu, como um coleguinha nosso, alemão, Gunther Jacobs, sempre com a sua teoria do direito penal do inimigo, já avistava essa questão da sociedade em olhar para aquela pessoa que possivelmente praticou um fato criminoso, que se o momento que ele poderia fazer certo, ele não estaria na delegacia, que se o momento dele falar a verdade, ele não deveria ter se mantido em silêncio, e é o que se emprega até nos dias atuais, onde, se o advogado manifestar em vias de mídias, né, alguma entrevista, falar, não, eu orientei o meu cliente a permanecer calado e falar só em juízo, ali acabou a carreira, porque hoje em dia na sociedade seria péssimo advogado. Se realmente ele acredita que o seu cliente ele realmente é inocente, o momento seria esse. Só que entre a sociedade, a nossa legislação e aquilo que a gente emprega na prática, existe uma certa discrepância. E a gente tem que levar em consideração que o indiciado, o suspeito, o acusado, o réu, o condenado, ele é a parte mais fraca na persecução penal. Então, se ele é a parte mais fraca, onde o Estado promove todas as suas forças, e quando eu falo Estado, eu falo desde da delegacia, depois Ministério Público, processo penal em si, em cima desse réu, e o doutor Ricardo falou muito bem, que, assim como a doutora Natália, o momento do interrogatório é o momento que ele vai ventilar, se ele quiser e optar por falar, o momento que ele tem para contraditar e fazer sua autodefesa é ali no seu interrogatório. E se ele quer falar em todo, se ele quer falar em parte, é um direito, é uma garantia constitucional, inclusive permanecer em silêncio. E, então, partindo da sua pergunta, professor Danilo, e advogado criminalista, eu entendo que a visão da sociedade jamais vai mudar, porque esses valores estão sedimentados, não de hoje, mas de muito tempos atrás. E com base a incidência da criminalidade e pouco conhecimento da legislação vigente, não teremos essa efetividade de esperar da sociedade pensar o contrário. Posso? A propósito, né, da sociedade imaginar, das impressões da sociedade, a sociedade precisa de se informar mesmo. Esses eventos aqui são a divulgação desses eventos, não vou dizer banalização não, mas a publicidade disso é uma maneira pedagógica de atingir a sociedade para poder compreender alguns aspectos da advocacia criminal particularmente e do direito penal, processual penal como um todo. Tem um autor conhecidíssimo de vocês, professores, que é Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Ele tem uma frase bem paradoxal, aparentemente paradoxal, em que ele diz que a acusação é um direito de defesa. Bom, todos nós sabemos, especialmente nos crimes de homicídio, que, como eu já havia dito, como o Conselho de Sentença julga sem fundamentar, o Conselho de Sentença se utiliza da prova inquisitiva
pode perfeitamente, não digo que pode, mas ele haverá nada impede que ele o faça, considerar uma prova lá do inquérito, um interrogatório lá do inquérito, para poder proferir uma condenação, muitas vezes injusta. O que acontece? O indiciado está preso, ou mesmo que não esteja preso, por um motivo ou outro, já houve andamento e já designou o interrogatório dele perante a autoridade policial. Quer dizer, lá no princípio, lá na instauração do inquérito, o sujeito já é submetido a uma carga de questionamentos que podem, na eventualidade de tentar, por vezes, considerar que uma versão, ainda que não seja verdadeira, mas talvez a outra seja uma versão muito mais crível e muito mais satisfatória e assecuratória da inocência dele, muitas e muitas vezes o cidadão ele cria situações para poder se ver livre de algum questionamento ali de imediato. Quer dizer, aquele ato ele é feito logo no início. Eu não conheço as provas, a autoridade policial sabe o horário do fato, por exemplo, um homicídio, o horário do fato, o dia do fato, e eu não reúno esses elementos comigo, para que eu possa, logo em princípio, informar onde é que eu estava, né, o acusado, onde é que ele se encontrava, em que horário. Então, tudo isso, mesmo que seja ainda, talvez até por isso, por se tratar de um ato tão inquisitivo como esse, o silêncio, sem dúvida alguma, nessas circunstâncias extremadas, o silêncio, não tem dúvida alguma, de recomendá-lo na maioria das vezes. É importante, Danilo, a gente passa a entrar nessa questão aí do silêncio parcial. Né? Quando a gente está utilizando e está aqui mencionando a importância do interrogatório, do silêncio perante a autoridade policial. Quando a gente fala da possibilidade de usufruir desse direito perante o juízo singular, né? ou durante a instrução, a gente já vê a importância da utilização do silêncio, porque é o Estado que tem de produzir prova, não é, contra o réu, não é o contrário, não é o réu que tem de provar que ele é inocente, é o Estado que tem de provar que ele é culpado. Né? Aí já entra mais essa questão agora que está em voga, que nós estamos aqui para discutir isso, que é o silêncio parcial. Por que o silêncio parcial? Muitas das vezes a pessoa tem de responder a imputações ou acusações ou versões das testemunhas da acusação, os próprios policiais, que obviamente têm interesse no desfecho positivo, né, numa condenação, queiram ou não queiram, os policiais têm interesse para justificar as suas atividades. Eles entraram dentro de uma casa, eles praticaram tal ato ou tal ato, né, algemar alguém. Então, queira ou não queira, tem. E muitas das vezes, aquele cara, aquela pessoa ali, o acusado nunca sentou naquele banco na frente do juiz, na frente do promotor, e ele vai se sentir mais à vontade respondendo as perguntas do advogado dele. Porque quantas das vezes a gente não vê a pessoa estar ali inocente, e o Ricardo Naves conhece muito bem essas questões aí, amplamente, sobre erros judiciários, né? Quantas pessoas que não se sabe aí que já foram condenadas injustamente, já foram presas injustamente, né, indevidamente. Então, a carga que vem nas costas do advogado criminalista, o fardo que vem é imenso. Porque a nossa responsabilidade, para ali, todo mundo que chega e senta naquele banco dos réus, ou para quem está lá na unidade prisional, para o juiz, para o Ministério Público, normalmente é culpado. Né? E para nós que chegamos ali sabendo que aquela pessoa é inocente, nós temos de lutar de todas as formas para obter uma absolvição. E não é fácil. Então, entra a importância, na minha opinião, a importância dessa parcialidade, do silêncio, aí, da utilização parcial do silêncio, no interrogatório em juízo, para que a pessoa possa responder com mais naturalidade, sem se sentir, de uma forma ou de outra, acuada. Exatamente, Natália. Então, está se criando nesse momento, com essa discussão, com esses entendimentos, com essas discussões que estão em voga agora, atualmente aí no nosso país, essa utilização do direito parcial. Né? É um direito de defesa? É um direito de defesa. Faz parte da colheita de provas? Faz parte da colheita de provas. Né? Por que o juiz não pode
julgar, já que cabe ao Estado produzir prova para condenar, por que o juiz não pode julgar com o que ele tem e mais o que o réu tem a acrescentar, né, no interrogatório parcial? Então, é um tema importante, gente. Eu ainda não utilizei desse direito, nunca procurei utilizar, mas está surgindo aí agora e a gente aproveita o que é bom. Se for bom para o réu, se for bom para o direito de defesa, com certeza a maioria da nossa advocacia vai passar a utilizar. Gente, vocês estão tocando num outro ponto importante aqui, que é exatamente essa visão da sociedade, que é uma visão punitivista, assim, a todo custo, né? Isso não só a sociedade, o senso comum, aquilo que a gente chama de senso comum, às vezes a gente fala o senso comum criminológico, ele tem essa sanha por vingança, por punir a todo custo. E o professor Ricardo está falando, olha, falta às pessoas uma compreensão de que existe toda uma lógica, de que existe uma lei, de que existe... Eu vou até além disso, porque eu acho que particularmente o momento que nós vivemos nos permite falar sobre isso. Falta às pessoas, de uma maneira geral, uma compreensão de que nós vivemos num modelo, num regime democrático. Porque o processo, isso é meio assustador, o processo, as regras procedimentais, as garantias, elas são vistas muitas vezes como empecilhos para que se faça justiça. Agora, a gente fala dessa maneira muitas vezes até estarmos na posição contrária. Né? Essa é uma questão que sempre nos preocupa, porque nós nos colocamos muitas vezes, os criminosos são os outros. O professor Kevin lembrou muito bem aqui do Jacobs, né, com a sua teoria aí do direito penal do inimigo, que muitas vezes nos parece assim, assustadora, mas muitas vezes o que nós vivemos é muito isso. E isso me faz lembrar de um ponto que eu acho importante, porque quando a gente vem aqui para falar do interrogatório seletivo, dessa discussão, se pode ou se não pode, de repente a juíza vai e cancela toda a audiência e diz que vai dar o ato por realizado. Mas nós temos a possibilidade, sim, de recorrer. Gente, eu acho que a gente entra num outro ponto importante. Às vezes, o Tribunal de Justiça de Estado não vai modificar esse tipo de decisão. Às vezes, você vai precisar chegar no STJ, que tem acolhido, tradicionalmente, esse posicionamento de permitir esse exercício do direito ao silêncio, seja na modalidade total ou parcial. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, o sistema penal é seletivo, ninguém tem dúvida disso. E o sistema penal é seletivo de maneira que não vai ser todo mundo que, de repente, é vitimado, aí, entre aspas, pela supressão de uma garantia que lhe é conferida constitucionalmente, que vai ter condição de contratar um advogado, ou cujo defensor vai ter condições de ir até o STJ para reconhecer uma nulidade desse tipo. Ou que seu processo vai chamar a boa vontade. Então, a gente já fala, exatamente, o sistema ele já é seletivo na hora de punir, na hora de escolher a sua clientela. E isso é reforçado também quando nós vamos verificar o exercício pleno dos direitos das garantias constitucionais. Porque por mais que a gente vai falar, não, essa história de Jacobs, direito penal do inimigo, isso aí é meio surreal, isso aí é fascista. Olha, mas a partir do momento em que eu tenho um cidadão, e um cidadão de bem, né, entre aspas, muitas vezes isso vai estar vinculado a uma capacidade daquele sujeito, dentro do processo, contratar bons advogados, né, ter, de fato, respeitados os seus direitos, as suas garantias fundamentais, e aquele outro sujeito que, de alguma maneira, ele já é cliente, ele já é presa fácil do sistema penal, esse sujeito, ele não vai ter condição de querer exercer suas vias recursais até as últimas instâncias. Não vai ter, ou ele tem um dativo, ou ele tem um defensor público que está atolado de serviço, que não vai ter como acompanhar o sujeito, e numa dessas o sujeito dança. Então, eu acho que isso é muito importante de ser denunciado, denunciado aqui entre aspas, né? Mas porque existem muitos outros aspectos obscuros que não podem ficar esquecidos. Essa questão da seletividade, o sistema penal é muito cruel. E muito cruel, e vamos além. Todos vocês aqui, gente, são cruel e altamente estigmatizante. Porque o que é, às vezes, você pensa, o que é você passar por um processo criminal? Não estou nem falando de uma condenação. É pesado. Muito. É muito pesado. Verdade. Né? E diante dessas perspectivas que estamos falando, pegando um gancho até o que o professor Kelvin
disse que a sociedade também vê com maus olhos o advogado criminalista, eu faço uma pergunta, doutor Ricardo Naves. O cliente tem direito ao silêncio. Pergunto, ele tem direito de mentir? E vou além. O advogado tem o direito de instruir o cliente a mentir, a dar uma versão fantasiosa? Jogou a bola da vez pior para você, viu, Ricardo? Todo o direito. Eu agradeço, inclusive. Todo o direito de mentir. Tecnicamente, o advogado pode perfeitamente orientar o cliente a mentir, a estabelecer uma estratégia diante de uma acusação que lhe é apresentada. Eu digo com muita sinceridade, eu trabalho com verdade. Se há algo que não me convém como profissional ou como ser humano, eu recuso defesa. Trabalho, por exemplo, não trabalho com assaltos, com esse tipo de delito que para mim envolve bandidagem. Mas a mentira em si, a orientação para poder distorcer o que efetivamente aconteceu, é direito do réu. Se é direito do réu, se ele contratou o advogado tem que orientar. Mas veja bem, eu consigo trabalhar com a verdade e posso, eventualmente, transformar essa verdade em algo mais palatável. Mas dizer que eu tenho que... um tempo atrás, até uns 2 anos atrás, eu tinha desenvolvido toda uma defesa, interessante até, e um corréu chegou me confessando, com o propósito de me confessar como é que teria ocorrido. Eu pedi para ele, olha, eu não sei se é, e nem quero saber. Eu já cheguei numa fase em que o meu cliente me trouxe uma verdade e eu vou defender essa verdade. Se eu consigo desconfiar dessa verdade, não tem nem esse propósito. Eu penso que existe esse direito, mas existe o meu direito, antes de tudo, de recusar uma defesa em que tenha que burlar regras ou tenha que promover mentiras escabrosas. Não, interessante, né, Danilo? Interessante. Existe uma utopia que fala, a pessoa chega lá e tem que falar a verdade pro advogado, né? Nós, advogados, acho que no geral, a gente não exige do cliente isso aí. A gente trabalha com a prova com o que tem nos autos. É o que o juiz trabalha, é o que o promotor trabalha, é o que a gente trabalha. Não é? Então, o cliente não é obrigado, dessa mesma forma que ele não é obrigado a falar com o juiz, ele não é obrigado a falar com o advogado. É o que o doutor Ricardo Naves acabou de falar. Ele trabalhou com a prova que tinha e ali ele achou o caminho final ali, né? A luz no final do túnel. Não é por isso, não tem como o advogado vir ali e fazer um sistema, um trabalho acusatório. Não foi assim, me fala como que foi. Isso aí já... Antigamente, às vezes até poderia ter, não sei se não, eu já advogo há algum tempo, mas que eu saiba também, é utopia essa questão aí. Então a gente trabalha com o que tem lá e ninguém não tem aquele detector de mentiras também, né? Para saber se a pessoa está te falando a verdade ou a mentira. Então, não tem de ser criminalizado o advogado, não tem criminalizado se criar uma impressão ruim do advogado por conta de versão do cliente. O advogado defende os fatos, o cliente está apresentando os fatos, ele está lá para garantir a ampla defesa e o contraditório. Mas eu acho que a questão não é nem exatamente só o cliente mentir ou não para o advogado, porque geralmente no começo todos eles mentem, né? Ao longo das conversas, muita coisa vai aparecendo. Mas eu digo, o acusado mentir, seja em que momento for da persecução penal. Isso é uma decorrência do direito da não autoincriminação. Ele tem o direito de mentir. Foi o que o doutor Ricardo Naves falou, né? Que nos Estados Ele Unidos... tem o direito de mentir. Nos Estados Unidos comete perjúrio. Foi você que falou, eu né? sou a favor. Com toda sinceridade, eu não fujo disso. Eu penso que é preciso trabalhar com uma ponta de verdade em tudo. Inclusive, o professor André Nicoliti, que é juiz no Rio, que vai estar com a gente aqui participando, ele tem uma obra de processo penal fantástica, e o professor Nicoliti é um juiz desses juízes que fazem realmente
nós ficarmos admirados com o posicionamento, né, que ele adota realmente é muito voltado para se assegurar direitos e garantias fundamentais. Ele fala muito bem sobre isso. Outro dia ele esteve até fazendo uma live, ele vem falando assim, olha, é instintivo. Ele até fala disso, ele usou essa terminologia dizendo que mentir é instintivo. Do mesmo modo que os animais têm seus mecanismos de defesa mais básicos, o ser humano também. Agora, até que ponto? Bom, eu particularmente entendo que é muito claro que existe esse direito de mentir. O sujeito ele tem que confessar em juízo que ele praticou o crime? Não. E até isso que a gente está falando, já que o julgamento se dá com base no material probatório produzido nos autos, a partir do momento em que, de repente, existiu uma verdade dos fatos, mas essa verdade não foi reconstruída dentro dos autos, que outra medida se impõe se não a absolvição? Não é? Não existe verdade absoluta também, Não né? existe. Na verdade, a discussão é mais complexa. Não existe verdade, porque a minha verdade, a sua verdade, né? Quando a gente vai para os filósofos, a gente viaja nisso daí para falar. Cada um que tem não a sua verdade, né? Não existe verdade absoluta. Agora, eu acho importante observar isso. Não existe o direito, é porque muitas vezes é mais um ponto que a gente volta nisso, né? O advogado ele é crucificado porque o advogado está... Olha, em determinado momento, eu acho que o advogado tem que orientar o cliente, sim, a mentir. Porque é uma estratégia. Você não está fazendo nada que atente contra... Até porque, gente, do contrário, que atividade defensiva é essa que engessa o advogado e, na verdade, coloca ele ali do lado do seu cliente, do seu assistido, do réu dentro do processo, se não numa posição... Lógico, a gente está pregando sempre jogo limpo. Agora, a mentira como contraponto da força do Estado, né? É o que o professor Alexandre Moraes da Rosa, que vai estar aqui também. Teoria dos evento, jogos, né? É o processo penal é um jogo, né? É a teoria dos jogos do Alexandre Moraes da A gente Rosa. tem que jogar exatamente. conforme as regras, não é isso? Exatamente. E será se a outra parte utiliza essas regras contra... Não é? Da mesma forma que a gente, essa questão toda aí, não utiliza. São exatamente as estratégias que a gente vai... O Estado entra com a bola, com a chuteira... Com o árbitro. Com o árbitro, entra com tudo, velho. Né, nesse jogo aí. Na verdade, nós somos o gandulinha que resolveu colocar no gol. Sim, a gente estava conversando agora há pouco, antes de iniciarmos a discussão, sobre aquela questão do reconhecimento da prescrição, que o senhor fez o pedido do reconhecimento da prescrição e o juiz ficou profundamente ofendido. Sim, sim. Não é? Olha, mas aconteceu a prescrição e a partir do momento o juiz se sentiu traído. Por quê? Porque na qualidade de advogado, será que o senhor deveria ter avisado antes? Eu utilizei do meu direito ao silêncio. Seletivo. Doutor Foi silêncio seletivo. Diante disso que a senhora falou de jogo limpo, de ter que informar o juízo que está próximo da prescrição. Não, aí não, te né? pergunto, doutor Que fair play no processo penal, hein? O advogado tem obrigação com a justiça? Com a verdade? Agora ele me pegou. Não. Você é bola pra você. Porque o promotor é promotor de justiça. O juiz, o prefixo do nome já é de justiça. Eu te pergunto, nós advogados criminalistas, temos obrigação com a verdade? Temos obrigação com a justiça? Mais uma vez, né, agora você está no contrapé, no meu contrapé, saiu do contrapé do Ricardo e veio para o meu. Bom, essa relação, né, do advogado em contribuição obrigatória com a justiça, a gente tem que fazer uma análise primeiramente inicial, sabendo que o advogado é indispensável para a administração da justiça, né, segundo o comando constitucional. Mas, pensando, e o doutor Alessandro Gil e a doutora Natália ressaltou aí Alexandre Moraes da Rosa, teoria dos jogos, eu entendo o seguinte: o advogado ele tem compromisso com os atos processuais, certo? Agora, se o comando de contribuição com os atos judiciais, né, tiver parâmetro com contribuir de forma obrigatória com a justiça, isso é válido entender desta forma. Não que nós somos obrigados perante a justiça. Agora, veja só. Pegando esse gancho que você acabou de falar. Eu, como advogado, tenho obrigação com os atos judiciais, com os atos processuais, para com o meu cliente e para com o processo, até porque a minha ausência perante os atos processuais pode acarretar um prejuízo imensurável para o meu cliente. Logo, se fosse nessa ótica, eu falava para você, bom,
doutor Danilo? Somos obrigados, sim, perante com a justiça, até porque se eu faltar, eu carreto um prejuízo com o réu e, sobretudo, posso ter a cargo uma multa. Desculpa interferir. Aqui, minha pergunta não é se nós temos obrigação com o judiciário. Tá. É se temos obrigação com a verdade, de se fazer justiça. Entende o que eu estou Tá, falando? agora sim. Agora pegando nesta ótica, com a verdade, né, em fazer esta justiça, nós não temos contribuição de fazer esta justiça porque está a cargo do próprio Ministério Público, a cargo do Estado. A persecução penal, quando ela é dividida na fase inquisitorial, lá na delegacia, com o Ministério Público, o processo penal com o Judiciário, nós somos indispensáveis para a administração dessa justiça. Mas nada, né, nos obriga a contribuir somente com a verdade. Como faz parte do jogo, como bem falado aqui, a gente pega essa ponta que tem a nosso favor, porque da defesa não virá aquilo que pode prejudicar o réu. Porque aquilo que, como a persecução penal, a finalidade é essa, condenação, tem que ser de lá que vem todo o aparato de prejuízo para o réu. Então, nesse gatilho, eu lembro até que em algumas audiências, e eu acredito que na condição aqui, aparentemente, de ter pessoas mais velhas que eu aqui na advocacia, não raras às vezes, Danilo e doutor Ricardo, Natália, a gente chegava na audiência e, como a comunicação com o seu cliente ela nunca é tão efetiva assim para comparecimento, isso eu estou falando de réu solto, chegava na audiência de instrução, o réu devidamente intimado, Ricardo, o juiz percebia que ele não compareceu. O juiz, percebendo que ele não compareceu para o interrogatório, o juiz já vira para o advogado, como um fiel cumpridor da lei, e entra a sua questão de, bom, tem o dever de falar a verdade. O juiz, doutor, cadê seu cliente? Aí você, na sinceridade, contribuindo com a justiça, bom, não sei. E o juiz, utilizando o artigo 260 do CPP, realizava a condução coercitiva. Essa condução coercitiva, ela tem como base o próprio interrogatório. Bom, para a realização do interrogatório, que é o último ato da audiência, e partindo do gancho de que antes de 2008 tinha leis especiais que previa como primeiro ato, e 2016, 2017, STJ, STF, de forma remansosa, já falou, olha, pouco importa se é procedimento especial ou comum, o interrogatório do réu sempre será o último ato da instrução. E pasmem, o juiz, nesse momento, encerrava a audiência, realizando ou a condução coercitiva ou a prisão preventiva do réu, porque ele deixou de comparecer a um ato do processo, quebrando uma condição que regia a própria liberdade, decretando a própria prisão preventiva, e em alguns casos que nem caberia. Mas tudo por conta da não realização do interrogatório. É uma maneira indireta de dizer, não, eu quero ficar em silêncio. Exatamente. E se ele pode ficar em silêncio em juiz, por quê? Mas hoje, nos dias de hoje, nós já temos muitos adeptos, muitos juízes que compreendem, muitos promotores que entendem, inclusive o Tribunal do Júri, que a ausência dele não é motivo para decretação de prisão, é a utilização do direito do silêncio. Não é? E tem de ser respeitado esse direito ao silêncio. Não é? A ausência no interrogatório, no juiz singular, processo de rito comum, ou no Tribunal do Júri. Mas antigamente tinha muito isso mesmo, há algum tempo. Hoje você quer algo mais prejudicial do que o réu ficar em silêncio, é o réu não estar presente no júri. Isso já fugiu, né? Já fugiu. Sim, olha, se acovardou, nos desrespeitou. E tem situações assim interessantes, né? Por exemplo, interrogatório. Interrogatório do réu. Não está falando de interrogatório, eu tive uma situação interessante. O réu respondia um processo, um homicídio tentado e um consumado. Para vocês verem. Então ele foi citado para uma audiência com 6 meses. Chegou lá no interrogatório, falou, é o que o juiz qualifica, né? Nome, endereço, reside tal. Aí, esse processo seguiu, essa pessoa não foi encontrada para pronúncia, realizou Tribunal do Júri com a ausência dele. Foi condenado lá, quase 20 anos. Aí, depois da condenação, publicou o edital, acho que saiu na imprensa, me procurou, né? Falei, mas você não foi encontrado seu endereço? Falou, não, meu endereço não é esse aí, o endereço, quando eu mudei, eu avisei para o juiz.
para juíza. Aí você pega o CD de gravação, tá lá, seu endereço. Não, meu endereço é tal, tal, tal. Que era diverso daquele anterior. Anulamos o processo dele, interrogatório, anulou, por falta de observância, quer dizer, um processo seguiu todo lá, com o Ministério Público, né, que é o fiscal da lei, com o juiz, com toda a estrutura judiciária. E como é que ficou o Tudo novo passou julgamento? batido. Anulou, Tribunal Não, e de o novo Justiça. julgamento? Ainda não teve. Não ainda. teve. Eu pergunto, o senhor, caso soubesse dessa informação e já ventilasse a possibilidade de anulação, o senhor tinha obrigação de falar para o juiz? Nenhum. Tinha, doutor Ricardo? Nenhum. A Processo defesa é é jogo. ampla e no júri é plena. Né? Processo é jogo. É o que vocês falaram aqui. Vou dar um exemplo. O réu precisa realizar um ato lá sob pena de... Vai prescrever daqui 3 semanas. Eles realizaram a intimação errada ou a citação errada. Eu não vou lá, ó, seu juiz, ó, seu cartório aqui, senhora escrivã, a senhora mandou o ofício para o lugar errado, ou expediu o mandado para o local errado. Né? Cada um... o Kelvin falou da multa do 265, não é isso? Que está sendo questionado agora no STF aí, que está tendo essa discussão. Então, se eu errar, eu tenho pena. Né? O cartório erra, não tem, o juiz erra, não tem, o promotor não tem, ele fica com carga do Mas tem que processo mudar não sei isso, quanto né? tempo. Não é verdade? Se eu verdade. fosse obrigado, Então, ninguém tem Danilo, pena. a contribuir com a justiça todas as vezes que eu percebo a nulidade, eu estava enrolado. Porque eu fico caladinho quando eu vejo um. Ó, eu gostaria até de dizer que é um caso, vai a julgamento, ia a julgamento no dia 23, e ele é público, eu assumo a responsabilidade de falar sobre isso. É algo assim, extremamente inusitado, até uma excentricidade. Um réu, numa ação penal que já havia sido proferida a decisão de pronúncia, ele obtém a liberdade, como os demais. O Alessandro talvez saiba disso. E foge. Foge para o exterior. O juiz decreta a prisão dele. Interrogatório isso, hein? Estou me referindo a interrogatório e a lisura do ato. E vários réus. Esse acusado é preso pela Interpol, lá em Portugal, e fica aqui, extraditado, fica aqui preso por 3 meses. O advogado entra com uma petição ao juiz. O juiz manda ouvir o Ministério Público, e o Ministério Público concorda, mas o advogado acenando com a possibilidade de um outro interrogatório de acordo com o que o Ministério Público quer. Bom, esse interrogatório é designado, não é intimado nenhum defensor, nenhum dos demais réus, é realizado, e aí... O que acontece? Você viu tanto que a clandestinidade avança, alastra. O juiz manda oficiar, dá de presente ao interrogante que tinha fugido, manda oficiar para a Polícia Federal para poder liberar ele para ele ir para onde ele quisesse. E nesse interrogatório, tudo indica que não é nada agradável aos demais réus. Mas ninguém foi intimado para poder, pelo menos, estar presente e vivenciar aquela tormenta. Teve alguma delação, isso aí? Foi delação? Hã? Teve algum acordo? Não, até porque não é crime de organização criminosa, até porque é fato ocorrido antes da lei de organização criminosa. Então, não tem absolutamente nada de delação. Eu suponho, que eu não tenho, não tive acesso ao conteúdo, suponho que seja algo que tenha levado a acusação como um todo ao regozijo, né? Não sei. E uma pergunta que me veio à mente aqui, cliente foragido, ok? Certo. Só que ele quer participar do interrogatório. Diante dessas novas tecnologias, Videoconferência. nós podemos fazer videoconferência sem que a polícia e o Estado saibam onde que ele esteja? Entenderam o que eu estou falando? É muita uma cara. possibilidade. É muita cara de pau. Ampla defesa, não, mas isso é muito interessante. Será que o juiz vai deixar ele entrar na muito participar da interessante. sala de audiência? Hã? É uma estratégia defensiva Não, muito atual, não, relevante e que cabe muito nesse momento. Se eu puder opinar, eu vou dizer, isso aí é plenamente possível. É legítimo, inclusive. Não é só plenamente possível, mas é legítimo. Eu quero ser interrogado e quero estar foragido.
não quero ir preso, estou questionando a prisão preventiva ou temporária, o que seja, mas quero ser interrogado, é direito meu. Isso é muito interessante. Mas normalmente esses não elementos- realiza, né? Normalmente aí já entra o 366, suspende e decreta a prisão preventiva, não é isso? Normalmente não realiza. Eu acho que necessariamente, né? o tradicional, só se, mesmo quando tem vários réus, o processo lá, eu tenho uma situação dessa aí com 10 réus, a ausência de um deles, em tudo, o juiz, se ele não separar, se ele não suspender ou desmembrar, né, se ele não parar por ali, você vai prejudicar o restante dos réus todos, né? Que vai dar um excesso de prazo lá na frente, e o meu aconteceu isso aí. Além da Então- complexidade, é o número excessivo de réus, né? No artigo 80 do Código de Processo Penal trata muito claramente disso aí. O que me deixa assim encabulado, Kelvin, sabe, o casuísmo, na verdade, assim, a forma legiferante com que se aplica a lei. Porque o artigo 80, por exemplo, há pouco tempo eu fiz um requerimento de revogação de prisão preventiva em virtude de o meu cliente ter apresentado a resposta à acusação e 14 outros não terem apresentado, e já se passavam mais de 8 meses com ele preso. Eu digo, escuta, entrei impetrei uma habeas corpus lá no TRF, dizendo que o juiz não cumpriu, digamos assim, o dever de casa e, portanto, não adotou uma providência prevista lá no Código de Processo Penal, muito simples, de separar, de promover a separação dos processos, dada não só o número de acusados, né, mas a complexidade e, sobretudo, a procrastinação promovida pelos demais. E foi concedido. Não foi concedido. Esse Mesmo? é que é o grande problema. Porque tudo está dentro do âmbito da razoabilidade. A razoabilidade é a maneira mais chique de se violar preceitos fundamentais, inclusive. Ela é muito razoável. A razoabilidade, ela atormenta o túmulo de Cesare Beccaria, né? Não é verdade? É interessante essa discussão e agora faltam 20 minutinhos para acabar aí nossa participação. Vamos focar agora no tema protagonista aí do nosso assunto. Afinal, o juiz pode ou não negar o acusado, o interrogando, a responder só as perguntas do advogado? Pode ou não, doutor Alessandro? Não pode. Para nós, do ponto de vista de defesa, é o que nós questionamos aqui, né? Para ele, o que vale é a prova colhida ali como um todo. Se o interrogatório é ato de defesa, ele não pode. Infelizmente, a gente tem visto alguns atos autoritários nesse sentido, que para o juiz não influencia em nada. Não é isso? O que a gente tem visto, nem o Ministério Público não questiona. Quem questiona é o juiz. A parte não questiona, né? O sujeito processual à acusação não questiona. Então, o que nós temos visto hoje em dia, por parte do juiz, eu entendo como arbitrário, eu acho que tem de prevalecer, sim, a amplitude de defesa, oferecer o que mais completo for de direito de defesa para o réu, e se ele não quer responder aquelas perguntas do juiz ou do Ministério Público, se ele acha que aquilo ali constrange, ou se de alguma forma oprime ele, né, como nós falamos, e ele quer falar com o advogado dele, mas na presença do juiz e do promotor, por que não ouvir? Né? Se há algo a mais para acrescentar dentro dos autos, o juiz tem de aceitar. Alessandro, essa é a minha opinião. Eu vou até um pouquinho mais longe. Não é simplesmente responder só as perguntas da defesa. Eu penso que, dada essa garantia, o acusado ele pode fragmentar o interrogatório dele e dizer ao juiz, essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. Essa eu respondo. É perfeitamente possível que ele faça isso, porque, olha, se eu posso negar o todo que não me convém, por que é que eu não posso negar o fragmento, ou a parte que não me convém e aceitar a que me convém? Me parece que a questão da ampla defesa resolve isso, mas especialmente, se alguma dúvida houver, no âmbito do tribunal do júri, pela plenitude da defesa consagrada,
eu não tenho a menor dúvida da possibilidade dessa fragmentação. Doutor, Não, e nos remete, Danilo, ao sistema inquisitivo, para quem é acostumado a acompanhar interrogatório perante a polícia, né, judiciária, as perguntas são fragmentadas. Já observou que são fragmentadas? Quando você fala assim, ó, delegado, meu cliente quer permanecer em silêncio, vai falar só em juízo, né? Vai lá, estava em tal local, prejudicado, está arrependido? Tudo aquelas perguntas que tem ali são fragmentadas, como você falou aí, remete a gente lá, aquela lembrança, quer dizer que lá no procedimento inquisitivo funciona assim e às vezes no judiciário não está sendo aplicado, né? Por exemplo, posso só para poder repetir, existem situações, inclusive já conhecidas. O sujeito tem um caso famoso aqui em Goiânia, em que o acusado era casado, estava num motel, num momento do fato. E na primeira vez que ele foi ouvido, ele não disse que estava no motel. E isso prejudicou ele até o final e foi injustamente condenado. Então, assim, doutor, eu não posso dizer onde eu estava. Eu vou dizer, então, onde eu não estava. Eu não estava no lugar do fato. Mas eu não tenho como... Depois aceitou, isso ocorreu de fato mesmo. Depois resolveu tardiamente assumir que estava no motel. Mulher depois brigou, ficou 10 dias longe. ele queria perder a liberdade, mas não a esposa. Exatamente. Não queria perder aquela liberdade de casado. Essa sistemática, a gente tem que fazer esse paralelo, né, do interrogatório também com a confissão, porque a confissão aqui no processo penal, a gente tem que lembrar que ela pode ser retratável, né, divisível, e se, por exemplo, igual o doutor Alessandro Gil falou que em fase policial a pessoa, né, a estratégia melhor é ficar em silêncio, e quem sabe em juízo fale, ou vice-versa, o juiz, talvez no momento do silêncio do acusado, que é diferente no processo penal, diferente no processo civil, o silêncio aqui não importa que seja verdade, né? Não está admitindo a culpa. Mas nesta condição da confissão, a gente percebe que a jurisprudência dos tribunais superiores, ela admite essa questão do juiz condenar, não com base no silêncio do réu em juízo, com os elementos da confissão lá na fase policial. Ou seja, seu cliente não optou por garantir o seu direito de ficar em corroborado silêncio, com outros elementos, né? Mas, dentro desta condição, isso está até simulado, o STJ tem uma súmula sobre isso, dentro de outros parâmetros, outros elementos de convicção, em conjunto com a confissão em sede policial, ele poderia condenar, mas tem que levar em consideração atenuante. O que parece que vai acabar agora com o juiz de garantias. Isso. Nem corroboração, complementação. A prova de inquérito, ela não é corroboradora para poder ser aceitável. Ela pode ser complementadora. Na teoria, né? Na teoria, a gente não pode nem falar de prova em inquérito, né? Na teoria, a gente não pode falar de prova, né? Nem isso. Nem de prova em inquérito. Agora, isso que vocês estão falando é importante. Primeiro que o professor Kevin está falando aqui da retratabilidade da confissão, sim. Mas é extremamente complicado, né? No caso concreto, porque quando o sujeito, por exemplo, confessa em fase policial e depois lá na frente, o único argumento que vai te pesa demais. Complicadíssimo, complicadíssimo. E outra questão, a gente está falando aqui muito de formação do convencimento, mas esse é um ponto até que eu sempre estudo e isso me inquieta, me traz uma inquietação dentro do processo penal muito grande. Porque é o seguinte, em tese a gente fala, a mesma coisa em matéria de prova ilícita. A prova ilícita tem que ser expurgada, né? Hoje a gente tem todo um procedimento assegurado no Código de Processo Penal. Mas esse processo de formação do convencimento do julgador, gente, isso é muito complicado. Até que ponto aquele juiz tomou conhecimento da prova ilícita? Não, está expurgada do processo. Ele é um juiz que realmente, até que ponto, no júri isso é muito nítido. O professor Ricardo está falando, né, especificamente do júri. No júri, essa formação do convencimento dos juízes leigos, ela se dá muitas vezes com um olhar.
Não é? Você bateu o olho. E quando a gente entra nas questões midiáticas, então, júri que tem muita repercussão na mídia. Gente, pega esses júris emblemáticos aí que nós já tivemos, e aí, independentemente de entrar na análise, né, dos crimes, né, terríveis, muitas vezes cometidos, o sujeito já entra ali condenado. O jurado não está ali prestando... Ou não, porque tem outras questões. A gente vê que júri de cidade de interior, o homem que matou a mulher que o traiu, não é difícil se absolver, não. Vocês sabem disso. E isso daí é por quê? Do mesmo modo que a sociedade é punitivista demais em relação a algumas coisas, a sociedade é machista demais e vai entender que aquele cara que matou a mulher que o traiu, ele realmente estava certo, porque ela merecia morrer. Mas já não é comum. Agora, falando, Depende. não é comum mais. Antigamente, há anos atrás, A regiões, proposta da legítima Nordeste, defesa né? da honra, né? É, Tinha legítima essa. defesa da honra, Não, é. Mas É, como a gente já é a não íntima encontra. convicção, acaba que, não estou dizendo que é sempre, naturalmente, mas no júri você tem essa facilidade muito maior de conseguir, em um sentido ou em outro, naturalmente, porque muitas vezes o Ministério Público acaba impressionando ali. É muito mais fácil Pode acusar ser do que pela defender. clemência. Mas, assim, o que pesa? Eu cheguei a fazer júris aqui no estado de Goiás, assim, que tirando a força policial todinha que tinha, muito bem armada, o réu entra no plenário, vem pela porta da frente ali, conduzido, algemado aqui em cima, com as pernas, corrente atrás. Então aquilo ali Faltou já... a chibata. Escrito assim, culpado. Exatamente. Então, assim, Escrito na testa, o Esse poder rolo simbólico, compressor né? estatal, quando ele vem para passar por cima, é difícil. Não é? Então a gente vê situações, quando se pergunta lá, o promotor pergunta, que o Danilo falou, por que o senhor não falou lá na delegacia? Por que o réu está entrando aqui então? Né? Tá entrando aqui dessa forma aqui, parecendo um animal. Não é? Por que às vezes o policial, quando vai ser submetido a júri, não pode usar a farda? Não é, Ricardo? O Ricardo atua muito nisso aí, eu tenho situações, é recomendado para ele, você não vai de farda. Não é? Às vezes ele cometeu o fato lá usando a farda. Última trincheira entre a criminalidade e a sociedade. Então, são tantas questões, são tantas situações que envolvem essa questão de compreensão de culpado antes da sentença, né? Que faz a gente refletir e faz a gente, como a gente estava falando aqui com o Danilo aqui, a gente ter certas cautelas. O processo penal admite, a defesa tem de vir com a verdade. Alguns casos, sim. Por exemplo, se eu tenho de juntar um documento, eu tenho de verificar a autenticidade desse documento. Sim. Não é? Eu não vou juntar uma declaração falsa, não vou juntar um documento falso, um atestado falso. Aí já ultrapassa os limites da defesa. Não é? Isso se a gente souber, obviamente. Não é? Mas o trato com o cliente, com o réu, a orientação, ou a estratégia de defesa, nós temos de articular. Nós temos de ser inovadores, nós temos de ser corajosos. Porque se a gente pegar o caminho normal e comum, normalmente é o caminho da condenação. Então a gente tem de ter algo a mais para a gente poder resolver a situação, porque como a gente disse, né, essa mesma forma de agir que nós devemos agir, será se estão agindo com a gente lá desde o inquérito, da polícia, do flagrante? Será se não está tendo algo além disso aí para incriminar aquela pessoa? Quem nunca viu? Não é? Quem nunca viu uma situação de incriminação, de plantar alguma coisa? Nós já vimos. Né? E é difícil de você chegar lá e convencer o juiz disso aí. Às vezes você tem que pegar o meio termo. Pegando todo esse gancho que os colegas contribuíram, esse ativismo judicial, essa vontade do magistrado, não todos, né, não vamos generalizar, mas a vontade de grande maioria de fazer justiça a todo custo, né, de ser um ativista na produção da prova, de ser o protagonista de todo o processo penal, deve ser combatido por nós, advogados criminalistas. Por mais que seja difícil, assim como o doutor Ricardo disse, a nossa atuação no processo, ela sempre é o elo mais fraco. Não adianta, a gente parece que já entra perdendo no processo penal. E muitas, assim, a diferença... No júri eu tenho a conta, 10-0. Então, esse combate e essa vontade de realmente fazer valer a lei
e mudar o entendimento também dos tribunais superiores nesta ótica que fere o nosso exercício do direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa e, sobretudo, o sistema acusatório, deve ser enfrentado por nós dia a dia, no combate e na lida da advocacia criminal. Verdade. Já faltam aí 7 minutos, passar a palavra para cada um, fazer as considerações finais, cada um aí tem por volta de 2 minutos. Inicio com a nossa protagonista aí da noite, doutora Natália Carvalho. Bom, gente, eu acho que foi uma discussão, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço a cada um a oportunidade também de conhecê-los pessoalmente, né? Porque não os conhecia. E foi muito bom a maneira como tudo foi fluindo naturalmente, Muito né? Bom, acho que estamos todos aí realmente do mesmo lado e todos compromissados com o exercício de uma atividade advocatícia, assim, que nos leve ao exercício pleno mesmo desses direitos, das garantias que estão constitucionalmente asseguradas. E concluo bem especificamente em relação ao tema proposto, no sentido de que esse direito ao silêncio ele tem que ser assegurado, seja na sua forma total, seja na sua forma parcial, nessa fragmentada mesmo que nós acabamos de falar agora há pouco, porque isso, antes de tudo, às vezes as pessoas parecem questionar uma suposta ausência de previsão legal ou de posicionamento judicial em relação a isso. Eu não vejo essa exatamente como uma questão. Eu acho que o grande ponto nós temos um problema de simplesmente se fazer uma leitura constitucional devida. A partir do momento em que existe essa garantia da não autoincriminação, essa é uma faceta importantíssima do direito de defesa, notadamente aí do direito de autodefesa, que pode se incidir através da participação ativa do sujeito no interrogatório ou não, do seu silêncio, total ou parcial, e na medida em que isso é devidamente assegurado, a ampla defesa ser devidamente assegurada, isso faz parte das regras, né, das regras imperativas do nosso devido processo legal. E quando eu falo do devido processo legal, ou do devido processo penal, dentro da perspectiva do nosso Estado democrático de direito, vale lembrar, até trazendo aqui a lição do Canotilho, né, do grande constitucionalista, o Canotilho nos traz o devido processo legal, essa dimensão, na perspectiva da ampla defesa, como um dos componentes da dignidade da pessoa humana. Então, nós não estamos, ninguém está tratando de algo aqui como se fosse simplesmente uma tese para ser favorável ou contrário. É simplesmente uma questão de se fazer uma leitura constitucional da maneira devida. Agradeço a participação nesse evento da Rede Júris, agradeço aqui ao professor Danilo e a todos os meus colegas que me permitiram ficar tão à vontade aqui, né, no meio de tantos homens. Obrigada, gente. Boa noite. Eu já digo que a Vossa Excelência estar em minoria não foi por opção. Foi porque tentamos aí equilibrar e hoje não foi possível. Professor Kelvin, palavra é sua. Obrigado. Eu gostaria, primeiramente, até quebrando o ritual, né? Geralmente a gente faz os agradecimentos no início e a gente, nessa ocasião, deixa para o final. Agradeço o promotor Geipso de Rezende, né, pelo convite, na condição aí do comando do professor Danilo, meu amigo pessoal, sobretudo colega de docência e advogado, criminalista bem combatível. Agradeço por ombrear esse evento ao lado da doutora Natália, Alessandro Gil, doutor Ricardo Naves. É uma excelente oportunidade. E para quem gosta, Alessandro, de epistemologia da palavra, a palavra oportunidade, doutor Ricardo, ela vem do nome de um vento, Natália. Os romanos tinham, na antiguidade, o apreço de colocar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam bastante era um vento que levava o navio até o porto. Esse vento era chamado de obiportus, que significa o vento oportuno. Logo, o que é oportunidade, Danilo? Oportunidade é quando a gente pega o vento oportuno que vai em direção ao porto.
Portanto, que nós, advogados criminalistas, pegamos esse vento favorável da advocacia criminal, está tão incandescente nesse momento, para a gente conduzir tudo aquilo que é o Estado Democrático de Direito, que é o direito de defesa, o contraditório, e, sobretudo, as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, fazer valer aquilo que realmente é o nosso exercício. Obrigado pela participação. Passa a palavra aí para o professor, doutor e advogado Alessandro Gil. Mais uma vez, Danilo, agradecer você, ao Geibson e à Rede Júris pela oportunidade de cá estarmos falando um pouquinho, né, em tempos tão difíceis, falando um pouco com a nossa advocacia, com os estudantes, a respeito do que a gente faz todo dia, do que a gente ama, né, que é o direito criminal, o direito penal e processo penal. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, rever meu grande amigo Kelvin aí, de tanto tempo, né, a gente junto aí na advocacia criminal, do Ricardo Naves já há muitos anos também, né, é uma pessoa já consagrada a nível aí de Estado aí, e que nós devemos sempre nos espelhar, porque tem uma lisura, uma ética e uma postura sempre importante, e é um grande, né? É um grande tribuno, um grande advogado criminalista. Então, um orgulho demais, satisfação de estar aqui, ao lado da Natália também, uma satisfação conhecer a Natália aí. E, mais do que nunca, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de aqui estarmos falando um pouco, como eu disse, dessa grande paixão, né? O advogado criminalista, a gente tem essa grande paixão por lutar pelo que entendemos ser certo, pela aplicação correta da justiça. E essa aplicação correta da justiça foi o que nós discutimos aqui hoje, não é? Quanto mais o juiz ele abrir o direito de defesa, quanto mais ele permitir que o réu usufrua do direito de defesa, ele vai estar lá no final aplicando, fazendo a justiça de forma mais justa e digna. Então, assim, com a transparência maior de uma decisão, de uma sentença mais fundamentada. Então, é isso que a gente almeja sempre, né? Não só com relação ao interrogatório, essa questão aí do silêncio parcial, mas com relação a muitos outros aspectos aí que tem no processo penal que precisam ser discutidos, debatidos, e que os aplicadores do direito precisam reconhecer que falta ainda muita coisa para que se chegue no equilíbrio aí da aplicação da verdadeira justiça. Então, muito obrigado, Danilo. Verdade, belas palavras. E eu deixei por último o doutor Ricardo Naves, porque Vossa Excelência é uma referência para todos nós, pode ter certeza disso, e é uma honra tanto estar aqui ao lado dos outros, mas eu digo em relação a você, tenho essa liberdade por chamá-lo assim, de estar aqui conosco, porque, como eu disse, quem nos assistiu e está nos assistindo, com certeza deve conhecer da sua história, da sua trajetória, e para nós aqui da Rede Júris, isso é um orgulho muito grande. A palavra é sua. Danilo, eu saio daqui mais do que enriquecido, eu saio engrandecido. Meu lugar, na verdade, quando eu vi aqui a pessoa de Alessandro Gil, doutora Natália Carvalho, que eu conheci hoje, e meu amigo já de algum tempo, Kelvin, eu, de imediato, quando eu cheguei, eu pensei que o meu lugar fosse ali, efetivamente. Eu digo isso com muita sinceridade. Eu saio daqui engrandecido, Danilo, porque se contribuir em alguma coisa foi fomentar essa discussão. A minha carreira advocatícia, ela é só advocacia mesmo, pura e plena. Ela sofreu hoje aqui uma valoração. Eu tenho, eu tive uma aula sobre interrogatório aqui. Tive uma aula de direito penal aqui que acabou extravasando
acabou me dando condições para que nós pudéssemos fazer aqui uma reflexão, não só acerca desse tema específico, mas em torno daquilo que circunstancialmente está vinculado a esse tema, que é um tema belíssimo, enriquecedor, que eu pude efetivamente, digo de fato, sair daqui com uma grande lição. Hoje eu posso dizer que eu sou doutor em interrogatório. Muito obrigado. Com muita alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque está acabando aqui o nosso debate, o nosso encontro de hoje, que eu encerro esse grupo maravilhoso que tanto nos ensinou, e eu digo para você que está em casa que a Rede Júris testou todos em relação ao Covid, e apesar de estarmos aqui de forma presencial, todas as medidas sanitárias foram cumpridas como determina aí o Ministério da Saúde e todos os órgãos competentes. Só agradeço a presença de todos, como eu já disse, a participação de vocês é um orgulho para nós. Ainda tem mais, o Congresso não acabou. Até a próxima, grande abraço.